Meus irmãos, bom dia. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós que estamos aqui adorando o Senhor na sua casa, também aqueles que estão participando do culto via internet. Nós suplicamos que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a igreja reunida nesta manhã e, ao mesmo tempo, nós pedimos que a igreja ore em favor do pastor que está pregando hoje na Igreja Presbiteriana do Jardim Aeroporto, em Itu, por conta do aniversário, do 25º aniversário daquela igreja irmã que serve ao Senhor na cidade de Itu. Eu quero convidar todos vocês para abrirmos a nossa Bíblia na primeira epístola de João, o capítulo 1. Primeira epístola de João, o capítulo 1, e nós faremos a leitura a partir do verso 5. Primeira João, capítulo 1, a partir do verso 5. E a palavra do Senhor diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. Esta palavra veio ao meu coração no domingo passado, no culto da manhã do domingo passado. O texto de 1 João foi lido e explicado pelo pastor Reverendo Tales, e nós, a seguir, fizemos a nossa oração de confissão, confessamos o nosso pecado. Depois disso, eu fui procurar qual será o assunto da nossa escola bíblica dominical, que a Isabel não me deu. Eu não tenho participação no grupo de professores. Você não me incluiu. Então eu não posso alegar conhecimento de uma coisa da qual eu não participo. Mas eu presumo que seja a lição número 9. Então, a partir disto, eu concluí que deveria estudar sobre o pecado original, que vai ser o assunto da lição. Falei, ótimo. Deus falou comigo por esse texto e agora eu tenho que falar sobre pecado. Então, a manhã de hoje vai ser cinzenta, como está o tempo hoje, e nós devemos falar um pouco sobre pecado. Presbítero, fugiu o nome, Presbítero Francisco falou do fato de que o pecado esmaga os nossos ossos. E por que
pecado é um assunto que precisa ser constantemente recordado. Pecado precisa ser recordado porque nós vamos nos tornando insensíveis acerca de uma determinada coisa que já não é novidade para nós. Quando ela chega como novidade, nós nos espantamos, nós nos assustamos, mas na medida do tempo, aquilo vai passando e aquilo vai entrando no lugar comum. Veja, por exemplo, o caso de quantas pessoas morrem assassinadas. Quando a gente ouve que morrem pessoas assassinadas e a gente conhece a pessoa ou tem algum relacionamento, a gente se choca. Mas de tantos noticiários repetirem essas coisas, nós parece que absorvemos a notícia e ela não causa mais tanto peso, não causa mais tanto efeito na vida da gente. E o pecado é justamente uma coisa que João trata aqui. E por que ele trata aqui? Os historiadores dizem que em torno do ano 95, 100 depois de Cristo, muitos cristãos já eram de terceira geração e o impacto inicial da pregação do Evangelho, com os milagres, com os feitos extraordinários que são mencionados nas Escrituras, assim como a esperança da volta de Jesus, podiam ter desvanecido na igreja. As pessoas ficaram cansadas de esperar Jesus voltar e não tratavam mais desse assunto. Também as pessoas estavam vivendo entre a sociedade daquele tempo, e a sociedade daquele tempo não era composta de pessoas que não tinham religião. Pelo contrário, havia muitas religiões, havia muitos templos, havia uma intensidade de vida cultural, de vida religiosa. Era como a nossa sociedade hoje. A diferença das sociedades é que havia um menor desenvolvimento tecnológico na área que nós conhecemos hoje, mas naquele tempo a sociedade era tão vibrante e tão agitada quanto hoje. As coisas que nós vemos, a violência que nós vemos, havia lá. A sabedoria que nós vemos, havia lá. Entretanto, o cristianismo estava vivendo no meio destas coisas e se expandindo por força do trabalho do Espírito Santo, por força da igreja. Mas toda ação promove uma reação. Toda vez que eu evangelizo alguém, não apenas a própria pessoa tem lances de incredulidade, quanto o inimigo não quer que o evangelho se propague. Então, toda vez que a gente investe na evangelização, a gente recebe perseguição. Toda vez que a gente investe na santidade, vem o desejo do pecado. É sempre ação e reação. A vida cristã, então, consiste exatamente num exercício constante de vigilância e de obediência. Pois é, e João estava percebendo que neste momento da história não havia necessariamente uma perseguição generalizada da igreja, mas havia uma coisa que há no nosso tempo que se chama sedução. O diabo não persegue declaradamente, mas seduz, induz ao erro. Um grande movimento evangélico hoje
não toca no assunto de pecado de jeito nenhum. Não fala que Deus condena o pecador, não fala que Deus condena o pecado. Então nós temos uma semelhança muito grande com aquele tempo. O que nós vemos é João combatendo, neste caso aqui especificamente, um movimento gnóstico, o gnosticismo. E o gnosticismo não era evangelho. O gnosticismo era um conjunto de crenças baseadas em rituais, baseada em mistérios e baseada em princípios filosóficos. É quase que a construção de uma ideologia. Porque uma ideologia tem tudo isso. Tem princípios filosóficos, tem práticas, tem rituais, tem permissões. Quando nós vemos a ideia de que agora um cristão é liberto para ter uma vida nova, ele pode tudo. Não, ele não pode tudo. Deus o limita. O que a pessoa pode tudo, sem dúvida alguma, pode tudo na direção de Deus. O que Deus faria, essa pessoa pode. Então, o que havia com estes gnósticos? Estes gnósticos entendiam, baseados na filosofia grega, que havia um Deus puro, um Deus perfeito, que tinha transmitido ao ser humano uma fagulha da sua perfeição. Então, o interior da pessoa era puro. Sabe esse ser interior que nós somos? Esse ser interior que nós somos seria uma fagulha do próprio Deus perfeito. Entretanto, alguns ensinavam que o mundo criado foi criado por um Deus menor chamado Demiurgo. E esse Deus menor era mau. Então, toda a matéria, inclusive o nosso corpo, pertence a uma criação inferior. E, portanto, quem erra não é o iluminado com a fagulha do Deus perfeito. Quem erra é a casca daquela pessoa, que é o seu corpo. E a culpa não é dela, a culpa é de toda a estrutura má, porque toda a matéria é má. Então, o espírito humano é uma fagulha do Espírito de Deus e precisa ser libertado desse corpo mau. E como é que se liberta do corpo mau? Por meio do conhecimento gnóstico, que é revelado a eles pela iluminação, e da prática de rituais secretos que somente os verdadeiros gnósticos possuem. O próprio Jesus não era Deus, segundo os gnósticos. Eles alegavam que o Cristo, sim, uma emanação de poder de Deus, do Deus perfeito, poderia ter habitado a pessoa de Jesus. Então viveu na pessoa de Jesus e demonstrou toda a virtude na pessoa de Jesus, mas quando Jesus subiu à cruz, o Cristo saiu dele. E ao sair dele, quem morreu lá foi o homem, portanto Jesus não é o Messias. E a sua morte não é vicária. Ainda que eles pronunciassem o nome de Jesus, ainda que considerassem Jesus Cristo como um grande homem, ainda que observassem que Jesus foi um homem reto,
eles eles atribuíam a Jesus Cristo a incapacidade de ser mediador de uma salvação. A única salvação possível para eles era o fato de que eles tinham a revelação do perfeito. E só eles tinham. A maioria da população, segundo eles, era só de matéria, portanto, toda a humanidade era má. Mas havia entre a humanidade algumas pessoas que tinham o que eles chamam de um espírito fraco, que tinham fé em alguma coisa. Talvez esses fossem os cristãos, que tinham fé em alguma coisa, mas que não eram os verdadeiros iluminados. Os verdadeiros iluminados eram apenas os gnósticos. Irineu descreveu os gnósticos da seguinte maneira: eles se declaram perfeitos em si mesmos, porque afirmam que encontraram a sua luz, isto é, encontraram o Criador de tudo e desejam considerar-se os perfeitos por terem buscado e encontrado o perfeito enquanto ainda estão na terra. Eu não preciso do Deus de vocês, porque eu tenho a minha própria divindade plantada em mim. Como é que eu vou tratar com uma pessoa que pensa assim? Então João começa dizendo o seguinte: o que eu recebi da parte de Deus, eu vou entregar a vocês. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O Deus que criou todas as coisas não é um Deus menor. O Deus que criou todas as coisas é o Deus perfeito. E a figura que João usa é a figura da luz. Eu queria perguntar a vocês, qual foi a primeira palavra que Deus disse ao criar todas as coisas? Haja luz. Haja luz. É interessante, né? Haja algo da minha própria criação. Haja algo da minha própria consistência. Haja algo da minha própria experiência. Qual é o símbolo da luz nas Escrituras? O símbolo da luz nas Escrituras é o símbolo de pureza, é o símbolo de santidade, é o símbolo de verdade, é o símbolo de virtude. O que faz a luz? A luz revela as coisas. Vocês já entraram no camarim de um artista que vai se apresentar? Pelo menos vocês devem ter visto em algum vídeo como é que é um camarim. O camarim tem um espelho, não tem um espelho? E em volta desse espelho, o que é que tem? Luz. Por quê? Porque o artista precisa se maquiar e ele precisa tirar todas as sombras possíveis da sua visão a fim de que ele consiga se maquiar da maneira mais perfeita que for possível. Deixa eu perguntar, quando a gente percebe um cravo, coisa nojenta, uma espinha, a gente vai para o espelho para ver aquele negócio. E o que a gente precisa fazer para ter toda a clareza do que a gente vai enfrentar? Luz. A gente precisa da luz, porque a luz revela. Por que os casaizinhos, antigamente, pelo menos era assim, namoravam debaixo das árvores, nas ruas iluminadas? Porque eles não queriam que as suas ações fossem reveladas.
Eles se escondiam na escuridão. Então, quando a gente olha para as referências que Deus faz de si mesmo, nós vamos encontrar testemunhos. Por exemplo, Davi disse assim no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Mais adiante no Salmo 36, ele disse que em Deus está o manancial da vida, e ele declara: na tua luz veremos a luz. É justamente quando nós comparecemos diante de Deus que nós começamos a perceber o caráter de Deus, começamos a perceber a misericórdia de Deus, começamos a perceber a justiça de Deus. Enquanto a gente não vai na direção de Deus, a gente imagina um Deus. A gente projeta um Deus que não é necessariamente o Deus da Bíblia. Então, eventualmente, pode haver muitos crentes que pronunciam o nome de Deus, até os pregadores, que se não lerem as Escrituras não vão compreender o caráter revelado de Deus. Porque a referência que é necessária para a gente conhecer a Deus não é por revelações que a gente receba, é por contemplação da Escritura, é por contemplação da palavra de Deus, é por contemplação das afirmações que Deus faz na sua Escritura. Lá no Salmo 119, um versículo que eu aprendi pequeno, foi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como é que eu vou andar perfeito na terra? Eu não vou andar perfeito na terra pelas revelações que eu recebo, eu não vou andar na terra pelas minhas atitudes morais, eu não vou andar perfeito na terra por nada que eu mesmo crie ou que eu receba dos outros humanos. Eu só vou ser uma pessoa realmente iluminada quando eu tiver no meu coração a presença de Deus, a instrução por sua palavra e uma vida comprometida com essa luz. Quando eu olho para Isaías declara a respeito de Jesus o seguinte, no capítulo 42, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Jesus Cristo é nossa luz. Isaías ainda profetiza no final dos tempos: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu esplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua. Ou seja, a promessa messiânica é que Jesus Cristo será luz para os gentios, mas também no fim dos tempos não haverá necessidade de sol nem lua, porque o Senhor, com sua presença, iluminará todas as pessoas. Ainda encontramos Daniel falando para Nabucodonosor o seguinte: Deus revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Quando Jesus Cristo veio, o que é que ele disse? Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas. O que mais que ele disse? Vós sois a luz do mundo. E se referiu a quem? Aos seus discípulos, ou seja,
eu transmito para vocês aquilo que meu Pai é. Os apóstolos e profetas do Novo Testamento entenderam essa figura da luz e trabalharam assim. Mas deixa eu lembrar, como é que Saulo foi integrado no corpo de Cristo? Como é que Saulo se converteu? Foi por meio do quê? Foi por meio de um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco. E ele viu o quê? Ele viu uma luz. E ele viu uma luz que devassou a sua alma. Ele ficou cego fisicamente por conta dessa luz que ele testemunha foi maior do que o sol. Ora, nós não conseguimos olhar para o sol diretamente muito tempo, porque senão isso queima a nossa visão. Paulo viu uma luz que era muito mais intensa do que a luz do sol. E mais tarde, falando aos coríntios, ele diz assim, que o Deus Criador, que disse, haja luz, lá no princípio, resplandeceu no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É uma coisa interessante. Estar na graça significa receber a presença de Deus, que é luz que não há treva nenhuma, que declara a verdade, que exige a santidade, que revela o escondido e que faz, sem dúvida alguma, transformações muito grandes na vida da gente. Tiago vai afirmar que todo dom perfeito provém de quem? Do Pai das luzes. E Pedro lembra que os cristãos são geração eleita para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para onde nós fomos conduzidos? Para a luz de Deus. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E João aqui enfatiza que em Deus não há nenhuma escuridão, ainda que nós saibamos que Deus não pode ser sondado. Deus não revelou tudo de si mesmo para nós. O que nós temos na Escritura é majestoso, é grandioso, mas não é tudo que Deus realmente é. Onde é que entra o pecado aí? Bom, o pecado entra justamente em tudo quanto está fora dessa esfera. Tudo aquilo que não pertence à luz de Deus é chamado pelo próprio Deus de pecado. Onde Deus não ilumina, existe pecado. Portanto, pecado é uma coisa terrível. Eu poderia dizer assim, pecado é como diabetes, pecado é como câncer, pecado é como asma, pecado é como essas doenças psicossomáticas que nós temos, autoimunes, elas estão ali, a gente vive, mas a gente vive escravizado a elas. Não é verdade? Pecado é assim, que não solta. Pecado é assim, que não... Eu não queria pensar nisso, mas me veio o pensamento agora, de quantos de nós aqui estamos pecando neste exato momento. Como nós poderíamos estar pecando? Se nós estamos distraídos, se nós estamos indo para outra direção, se nós estamos criticando o que está sendo exposto, se nós estamos ignorando o que está sendo exposto, a gente não sabe avaliar. Quem avalia o que é pecado é o Senhor. Porque aquilo que não se conforma com a sua luz, aquilo que não se conforma com a sua escolha, é ofensa contra Ele.
E nós estamos sujeitos a todo tempo. Então vamos voltar aos gnósticos. E diz assim: nós estamos em comunhão com Deus. Eles diziam: nós somos iluminados pela luz de Deus. Nós não temos pecado, porque nós pensamos que o pecado é praticado com o corpo que não contamina o que nós somos. Em outras palavras, eu creio, hoje em dia alguém encontra, não, eu creio em Deus, mas é contrabandista, é pedófilo, é viciado, é qualquer coisa, e não quer mudar. Não, eu creio em Deus. Para mim, o que importa é dentro, não importa fora. O apóstolo Paulo diz que nós vamos ser julgados por atos que nós fizemos por meio do corpo. Nós somos indivisíveis. Não dá para separar o nosso corpo do nosso ser interior. Se nós formos operados, o médico não vai encontrar o nosso espírito ali. Ele vai encontrar nosso corpo, a nossa carne. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a nossa mão, ainda que seja um conjunto de nervos, músculos, ossos, pele, ela manifesta o nosso ser. A gente acaricia, a gente disciplina, a gente exprime, a gente faz muitas coisas com a mão, expressando o que nós somos. Não dá para dividir, mas eles diziam sim que eles eram absolutamente puros e sem pecado. Então, como é que João fala? João diz assim, e vocês podem observar que ele fala 3 vezes usa a mesma expressão, no versículo 6. Como é que ele começa o versículo 6? Como é que ele diz? Se dissermos. No versículo 8, como é que ele diz? Se dissermos. No versículo 10, como é que ele diz? Se dissermos. Então ele está pegando cada argumento dos gnósticos e ele está apresentando a solução para o problema deles. Qual é o problema deles? Eu sou uma pessoa boa. Eu não preciso do Evangelho. Eu sou uma pessoa que não peca. Eu sou uma pessoa que nunca precisei de um Deus para me perdoar, porque eu nunca pequei. Vocês já ouviram esse discurso em algum lugar? O meu vizinho falava isso. O meu vizinho, todos os domingos, ficava encantado, porque a minha família, as mulheres lavando louça, enxugando louça, os filhos todos na mesa de almoço, papai colocava os inários na mão de todos nós, e nós cantávamos hinos do coral na hora do almoço, depois, enquanto as mulheres lavavam e enxugavam a louça. E o meu vizinho ficava encantado com aquilo. Mas ele já estava na 6ª cerveja. Então, ele já olhava assim de maneira obtusa, porque ele estava embriagado. Ele disse assim: é maravilhoso o que vocês fazem aí, eu fico tão alegre, mas isso não é para mim, porque eu não peco. A humanidade está assim. A humanidade não percebe que está ferida, machucada, destruída, mas insiste em buscar o prazer, insiste em buscar todas as formas de se distrair.
A humanidade está desesperada e não tem consciência disto. Ela está tentando passar para todos uma mentira. O que é uma mentira? Toda vez que você tenta mostrar uma coisa que não é, você é um mentiroso. Jesus Cristo bateu de frente com os escribas, com os fariseus do seu tempo, e chamou todos eles de sepulcro caiado. Porque eles se diziam religiosos, mas as suas atitudes não eram. Tem uma música do meu tempo de jovem que diz que no domingo ele é um santarrão, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ele não é santo, não. O fato de nós sabermos o Evangelho intelectualmente não nos faz crentes. O fato de nós citarmos as Escrituras, mas não as levarmos em consideração, não nos faz crentes. Isso é mentira. Nós estamos tentando demonstrar aos outros uma coisa que nós não somos. Os gnósticos estavam fazendo isso, e João diz então que a pessoa que faz isso é mentirosa, ela tenta iludir o outro. Qual é a solução? Versículo 7 diz que se nós andarmos na luz, como Deus está na luz, as evidências vão mostrar que nós vamos ter comunhão com os outros, nós vamos ter paz entre nós. Então você percebe o crente que é crente, ele ama os outros. O crente que é crente busca os outros, busca o bem dos outros. Se você vê um crente amarrado, eu não estou falando de crente tímido, eu estou falando de crente que despreza o outro, crente que se acha superior ao outro, ele ainda não é crente, ele é um teórico. Mas tem uma coisa transcendente a isso que João aponta. O que acontece com a pessoa que é honesta com Deus e a sua comunhão é real? João explica: o sangue de Jesus purifica do pecado. E vários autores bíblicos vão dizer que quando nós vivemos sob a graça de Deus, nos enchemos da graça de Deus, buscamos na sua palavra as forças para viver, praticamos aquilo que a palavra de Deus recomenda, nós cobrimos uma multidão de pecados. Nós não pecamos, nós evitamos o pecado, nós temos força para rejeitar o pecado toda vez que nós nos entregamos à luz de Deus. A segunda coisa que João fala é que uma pessoa que porventura diz que não peca, ela está caindo num auto-engano. O apóstolo Paulo, quando tratou dessa questão, disse, meus irmãos, que o espírito deste século, Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. A mente das pessoas está cauterizada e as pessoas não percebem que pecam. A vida de um crente é mais ou menos como o salmista disse: enquanto eu me calei, eu fui me consumindo, eu não podia mais ficar calado diante do erro que eu cometi contra Deus. O pecado é tão grave que nos afasta da graça, não no sentido
da salvação, mas no sentido da comunhão com Deus. A gente perde a familiaridade com Deus, a gente fica com Deus de um jeito em que parece que Deus não está ali, embora esteja. E nós nos sentimos muito mal se nós não dissermos a Deus: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Você cala a boca, entra aqui, eu vou te dar um anel, vou cuidar de você, eu vou tratar de você. Vem cá, você estava morto e você reviveu. João então diz que aquele que tem comunhão verdadeira com a luz admite sua fraqueza. Não apenas o fato de ter caído numa coisa, mas o fato de ter dentro de si um pecado que não quer largar dele. Senhor, eu tenho uma natureza pecaminosa. Senhor, eu sou falho por natureza. Senhor, eu preciso ser quebrado toda hora. Senhor, eu preciso ser levado toda hora. Eu preciso ser convencido a toda hora da tua graça. Tem misericórdia, Senhor. Não basta chegar para Deus e dizer assim: Deus, está na hora do culto de confessar pecados, então eu quero dizer para o Senhor que eu sou pecador, tá bom? Está contente? É isso que o Senhor queria ouvir? Não, não é assim não. Porque a confissão de pecados envolve alguns movimentos, envolve eu me arrepender, eu não querer fazer mais. Envolve eu dizer: ó Deus, eu sou tão orgulhoso. Eu não quero ser orgulhoso, por favor, transforma a minha vida. Não está bom assim, Senhor. E João complementa nesse versículo de número 9, ele diz que ele perdoa os pecados e nos purifica da injustiça. Ora, Deus é luz, Deus é justo. Então, quando eu confesso honestamente os meus pecados, o que Deus faz? Além de apagar o meu pecado, Ele me pega de volta e traz para dentro da sua comunhão. Por isso que é importante, quando você confessar pecados, você ter a disposição de dizer: Senhor, eu não estou satisfeito, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu me comprometo a ser diferente, porque esta é a atitude. Se eu por acaso dizer: Senhor, confesso, eu sou assim, não basta, porque Ele não vai apenas perdoar o pecado, Ele vai trazer para junto de si, porque Ele vai purificar de toda injustiça. E a última coisa que eu vejo aqui é que se nós dissermos que nunca pecamos, nunca pecamos, como os gnósticos diziam, nós não estamos nem mentindo aos outros, nem nos enganando, mas nós estamos dizendo: Deus é mentiroso, Ele mente. Então é o argumento de João mais grave do que todos, porque as pessoas já dizem que alcançaram a verdadeira luz por suas crenças, por seus ritos. Eu não preciso dos crentes, eu não preciso do evangelho, eu não tenho pecado, pecado é um mal social, eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca tive. As pessoas são assim. E quando nós pensamos nestas coisas, queridos irmãos, João vem para lembrar aos crentes o seguinte: eu escrevi estas coisas para que vocês não pequem. Então, nenhum dos crentes deve tentar mentir aos outros, dizendo que é uma coisa que não é. Nenhum crente deve ficar achando que a sua religiosidade lhe basta, porque isso é auto-engano.
Nenhum crente deve imaginar que só louvar, só buscar as bênçãos de Deus é o Evangelho. Porque a gente torna Deus mentiroso. Cada crente precisa de um advogado. E a gente tem. Onde está o nosso advogado? Ele não está aqui fisicamente. Onde ele está fisicamente? Do lado do Pai. E o que ele está fazendo lá? Como advogado, ele não exerce a função de consolador como o Espírito Santo, mas ele funciona como uma pessoa que se coloca ao lado do pecador. E ele apresenta diante de Deus o pecador arrependido, quebrado. Ele não apresenta o pecador rebelde, orgulhoso, vaidoso, achando que já sabe de tudo, achando que a sua teologia é a melhor que tem e todo o resto é porcaria. Ele se apresenta ao lado do quebrado. E ele apresenta a sua obra ao Senhor, dizendo: eu morri por ele. Eu morri por ele. Cristo morreu por você. Você está na luz. Você sabe qual é o preço do pecado? Avalie a sua vida espiritual nesta manhã. Eu tenho que avaliar a minha. Está bem? Vamos ficar de pé. Pai querido, nosso Deus, o Senhor é luz e no Senhor não há treva nenhuma. Foi o Senhor que nos criou, foi o Senhor que nos deu vida em Cristo Jesus, mas nós não queremos de jeito nenhum ser como os gnósticos daquele tempo, nem como as pessoas do nosso tempo, que consideram que têm luz própria, que consideram que não é necessário depender de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz, de depender da conversão do coração. Nós pedimos que o Senhor use de misericórdia para conosco, porque, ó Deus, nós somos pecadores. Mas se nós caminharmos com o Senhor, nós temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós confessarmos e nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos levar para a Tua presença, nos purificando de toda injustiça. Ó Deus, nós não queremos fazer o Senhor de mentiroso. Nós queremos ter a Tua palavra em nós. Nós queremos agradecer muito, porque Jesus Cristo está à Tua direita nesse instante. E Ele é a propiciação não apenas pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. De maneira que qualquer pessoa que se arrepender e entregar a sua vida a Cristo, tenha este advogado consigo. Nós pedimos que o Senhor estenda esta graça aos nossos filhos, que eles se arrependam dos seus pecados e que eles entreguem a sua vida a Cristo, professando a fé no Senhor Jesus. Nós pedimos que o Senhor abençoe a humanidade que está perdida e iludida, cauterizada, e nós suplicamos que a igreja seja um instrumento de proclamação da Tua palavra. Ó Deus, usa de misericórdia para com todos nós e abençoa-nos agora na escola bíblica, crianças, jovens, adultos, que nós todos tenhamos proveito da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.